Hoje nós vamos falar de China, mais especificamente sobre a Liga Chinesa e como que ela saiu, uma liga tão inexpressiva, ela ascendeu tão rapidamente e como que ela afundou na mesma velocidade. Então, se você quer entender o que aconteceu com a Liga Chinesa, que era tão comentada até alguns anos atrás, e o que está acontecendo com ela hoje, fica comigo até o final desse vídeo que eu conto para você. Fala galera, tudo certo com vocês? Eu sou o Lucas, esse é o canal Footpedia, sejam muito bem-vindos. E como eu disse para vocês no começo do vídeo, hoje nós vamos falar sobre a Liga Chinesa, mais especificamente como que a Liga Chinesa, que não tinha expressividade nenhuma no cenário do futebol, ela se tornou uma das ligas mais comentadas no ano aí, mais ou menos por volta de 2017, e como que ela caiu tão rápido também. Então, para começar, deixa eu dar um patamar para vocês de como que era a Liga Chinesa no ano de 2017. Bom, naquele ano, a China ela investiu cerca de 2,8 bilhões de reais em contratações e entre 2015 até 2020 jogou lá nessa liga alguns jogadores como o Oscar, o Ramires, o Hulk, o Luiz Fabiano, Alex Teixeira, o Tevez, e não só grandes jogadores também, mas eles tiveram grandes técnicos como o Rafa Benítez, o André Vilas-Boas, o Felipão, o Pellegrini, o Seedorf, inclusive o VP também acabou treinando por lá durante uma época. Mas como eu disse, você vai falar de técnico grande, né? Técnico importante. Mas beleza, como que a China atingiu esse patamar de conseguir atrair tantos bons jogadores, até mesmo alguns europeus também, como o Carrasco e o Witzel, como que eles conseguiram atrair tantos bons jogadores que não estavam em final de carreira e grandes técnicos também, e por que que a China acabou já praticamente o futebol chinês, não tá nesse nível hoje. Então, para começar a contar a história do futebol na China, a gente tem que voltar uns 200 anos antes de Cristo, e sim, uns 200 anos de Cristo, essa história começa lá, onde na China se jogava um esporte muito parecido com o futebol, que era chamado de Cujo. Então, quem acha que o futebol foi inventado na Inglaterra, do jeito que a gente conhece hoje, sim, mas já se jogava um esporte parecido com isso lá na China, há mais de 2.000 anos atrás. Então fica essa curiosidade para vocês aqui no começo do vídeo. Mas o futebol do jeito que a gente conhece hoje, o futebol moderno, ele é jogado na China desde meados dos anos 60, mais ou menos, e ele começou a se profissionalizar por volta de 1994. E a liga da chinesa, como a gente conhece hoje, a CSL, que é a, vou colar aqui, que é a Chinese Super League, ela foi fundada em 2004, então tem quase 20 anos aí de liga, e a partir daí, então, que o futebol chinês ele começou a se profissionalizar e receber investimento. Mas a gente sabe que antes de 2010, antes de 2015 ali, o futebol chinês não fazia barulho no mercado, não tinha grandes jogadores atuando por lá. E o que, que mudou então? Bom, por volta de 2015, o governo chinês ele decidiu que a China seria uma potência no futebol e, inclusive, eles queriam até sediar alguma Copa do Mundo aí. E a gente sabe, a China ela é potência em vários esportes, ela tem uma população gigantesca, então eles queriam ter uma presença também no futebol, porque o chinês até curte futebol também. É um esporte bastante relevante lá dentro e eles não têm grandes jogadores, diferente de outros esportes que os chineses dominam. Então, o governo chinês criou um plano ali para fomentar o futebol dentro da China e tornar a China numa potência. Então o que eles fizeram? Eles começaram a dar alguns subsídios, dar alguns investimentos para o futebol, e aí não vou focar tanto aqui em infraestrutura e planejamento, então a fundo vou focar só nessa parte que interessa, como a liga chinesa ficou tão badalada. E então o governo chinês ele criou a Política Nacional do Futebol, que previa aí os investimentos para alguns clubes e para a liga. E com esse dinheiro, os times chineses começaram a encher o bolso, né? E começaram a contratar vários jogadores, inclusive falando sobre o projeto da Liga Chinesa para ajudar a seduzir a galera a ir jogar lá. Então, entre 2015 e 2017, eles começaram a contratar bastante jogador, principalmente da Europa e do Brasil. Se você acompanha futebol há um pouco mais de tempo, você lembra que o Corinthians campeão brasileiro, eu acho que em 2015, a China veio e levou todo mundo embora. O Corinthians entre 2011 e 2015 tinha bons jogadores ali como Paulinho, Renato Augusto, e os chineses estavam só pegando a galera. O Cruzeiro também foi bicampeão em 2013 e 2014, e aí o Ricardo Goulart, acho que acabou indo para lá também. Então, o futebol chinês vinha aqui no Brasil, enchia a mão, levava jogadores para lá, ia na Europa, pegava um monte de jogadores e levava para lá. Tava tudo lindo, tudo maravilhoso. Eles conseguiram contratar aqueles nomes que eu falei para vocês lá no começo, Tevez, Luiz Fabiano, Ricardo Goulart, Oscar Ramírez, Hulk, levou um monte de gente, um monte de técnico. Só que
o governo chinês do nada, acabou mudando um pouco de ideia e começou a implementar algumas ações para deixar o futebol um pouco mais sustentável, por assim dizer. Então, de novo, veio uma intervenção estatal para mexer um pouco na liga chinesa ali e mudar algumas coisas. Então, a primeira coisa que eles fizeram foi estabelecer um teto de salário para jogadores. Então, os jogadores que viessem da Europa não iam receber mais salários astronômicos, né? Tinha que ter um teto ali. E aí, uma outra coisa que o governo chinês fez foi colocar um limite de somente 3 estrangeiros por partida. E também eles falaram que pelo menos todo jogador tinha que ter no seu elenco um jogador sub-23 para fomentar os jovens, né? Porque não adianta nada você contratar todo mundo, vários europeus, vários brasileiros, vários sul-americanos aí, e os jogadores chineses não conseguir se desenvolver. Então, eles começaram a fomentar também o desenvolvimento de jogadores jovens chineses, e todo time tinha que ter pelo menos um jogador sub-23 ali chinês no seu elenco. Isso era uma lei. E aí o governo continuou colocando algumas leis ali para intervir no futebol, e uma outra lei que eles fizeram que prejudicou bastante as contratações foi eles estipularem um teto de 6 milhões para contratação isentos ali do imposto, e se você fizesse uma contratação de 6 milhões ou mais, você pagava 100% de imposto. Então, se você contratasse um cara ali por 8 milhões, você teria que pagar 16. Era 8 milhões de jogador, mais 8 milhões de imposto para o governo, cara. E isso aí acabou inviabilizando contratações de jogadores melhores, né? Então, eles tiveram que ficar ali com sul-americanos, europeus medianos ali, e não contratar um jogador tão caro assim, para fugir de pagar em 100% de imposto, né? Então, a maioria das contratações ficavam em torno ali de 5.500, 5.800, sempre chegando perto dos 6, mas não passava os 6. E aí, nisso, o governo também foi tirando alguns incentivos que eles davam antes, né? Tirando um pouco do poder de compra dos times. E aí, uma das coisas que mais impactou o futebol chinês foi que as empresas não poderiam dar seu nome para os clubes mais, porque, segundo o governo, eles queriam aumentar a, a identificação do torcedor com o time, né? Então, um time com nome de empresa, segundo eles, não ia ser tão atrativo, não ia gerar tanta identificação do torcedor com o time, então eles proibiram que empresas estampassem o seu nome nos times. Então, alguns times aqui, como por exemplo o Guangzhou Evergrande, teve que se tornar só Guangzhou FC, o Shanghai SIP se tornou Shanghai Port, o Shandong Luneng Taishan foi rebatizado para Shandong Taishan, e por aí vai. Tiveram mais de 20 times na China, entre as divisões que ele tem, que tiveram que mudar de nome. E aí, limite de estrangeiros, limite de salário, e veio o imposto de 100%, retirada de incentivo, e a Liga Chinesa foi caindo, 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 até que em 2020 a gente teve um negócio aí acontecendo no mundo todo, e teve que paralisar competições esportivas por todo mundo, e na China o bicho pegou pesado lá, você sabe do que eu tô falando. Isso, além de ter paralisado as ligas ali, também enfraqueceu muitos times, porque o pessoal não estava comprando mais, não estava indo nos estádios assistir os jogos, então isso deu uma grande limitada na receita dos times, e fora que muitos times, por não poder colocar o nome das empresas ali nos times, acabaram desistindo de patrocinar os times. Inclusive, teve um caso muito interessante, eu acho que foi o Guangzhou Evergrande, posso estar falando besteira, mas até uns 2 anos atrás eu curtia muito geopolítica, assistia muitos vídeos sobre isso, e aconteceu um caso de que lá na China o pessoal estava construindo várias cidades fantasmas, aí tinha uma bolha imobiliária muito forte, então acho que era a Evergrande, que era patrocinadora do Guangzhou, ela é desse ramo de construção, e aí o pessoal construindo, 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 eles não conseguiam vender o tanto de casas que eles construíam, né, o tanto de prédios que eles construíam, eles não conseguiam vender porque a bolha imobiliária na China tinha explodido, e aí eles começaram a tomar muito prejuízo, né? O pessoal construía e não conseguia vender, então eles acabaram tomando muito prejuízo, isso também atrapalhou a receita da empresa. Isso não aconteceu só com a Evergrande, aconteceu com algumas outras empresas, e isso também acabou impactando em alguns times. Então, várias dessas coisas acabaram enfraquecendo não só os times, como a liga chinesa em si, e a gente tem recentemente a falência de vários grandes times, inclusive o último campeão, né? O Jiangsu Suning, que acabou falindo, hein? E ele foi campeão em 2020, inclusive o Éder, o Ramires e o Alex Teixeira jogavam lá, e ele simplesmente faliu. Então imagina que você comemora um título aí, 2 anos depois seu time fale. Então é bizarro o que aconteceu por lá, mas parece que agora o
futebol chinês ele tá indo numa linha um pouco mais sustentável, sem muitas extravagâncias, né? Então o time está investindo mais na base, estão investindo mais na estrutura do clube e estão aí tentando de uma maneira um pouco mais orgânica e não na base da grana, de montar times que consigam brigar tanto internamente quanto ali no continente asiático, nas competições, como também reforçar a seleção chinesa que ainda hoje é muito fraca. Os caras têm mais de 1 bilhão de população e não tem um cara que sabe chutar uma bola direito pra fazer gol. Então, assim, claro, tô brincando aqui, tô exagerando, mas por mais que tenha muito recurso humano, a China ainda não consegue montar uma seleção tão boa quanto países com população pequenininha, tipo o Uruguai, que tem, sei lá, 5 milhões de habitantes, não lembro ao certo número, mas consegue ter mais de 20 jogadores bons aí, que com certeza se fazer amistoso com a China ia dar um pau na China. Então, é, vamos ver, aguardar as cenas dos próximos capítulos para ver como o futebol chinês ele vai se reerguer. Mas e você sabia, você que chegou aqui nesse vídeo e tinha se perguntado, pô, eu lembro do futebol chinês contratando todo mundo, o que será que aconteceu que eles deram a caída? Então, essa é a história do porquê que o futebol chinês deu uma caída, mas eu acredito que a longuíssimo prazo, talvez, eles possam montar, não sei se uma liga competitiva, acho muito difícil a liga chinesa voltar a ser uma liga competitiva, mas pelo menos ser um expoente ali na Ásia, já que a Coreia e principalmente o Japão estão conseguindo montar algumas seleções interessantes, inclusive na Copa do Mundo aí a gente viu o Japão no grupo da morte conseguindo se classificar, então quem sabe a China não consegue montar um time que dê trabalho em alguma Copa do Mundo daqui a alguns anos lá na frente, né? Que você acha? Você acha possível a China, com tanta gente que tem, se tiver um projeto legal, conseguir montar um time? Deixa para mim aqui nos comentários e deixa o like para mim também se você veio procurando aí o que aconteceu com o futebol da China. Se eu conseguir responder para você e explicar o que aconteceu, deixa o like para mim e não esquece de se inscrever no canal para ver outros vídeos como esse, beleza? Então, tamo junto, valeu, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.